Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Investigação Criminal. Eu estou aqui com o meu grande amigo. Eu posso dizer que ele é muito amigo mesmo. Nós nos conhecemos há pelo menos 15 anos. 15 anos. Coronel Telhada. Nos conhecemos em combate, né? Lá na Avenida Paulista, plena Parada Gui. Exatamente. Eu comandando o 7º e você com o pessoal da Medialândia. Foi logo no comecinho, ou vocês já estavam na ativa faz tempo? Não, foi logo no começo, Coronel. E foi uma das gravações mais legais que a gente fez. Que foi a gravação que a gente estava... Agitada, né? Foi cobrindo a Parada Gay. E foi impressionante ver a quantidade de pessoas que gostam de você. Não é de mim. Eu acho que o grande... Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar com você. Obrigado mais uma vez. Eu acho que a grande sacada sua, Carla, e da equipe, foi o seguinte. No Brasil existe um preconceito, né? Estamos a falar tanto em preconceito contra o homossexual, contra negro, etc., mas existe um preconceito muito grande em relação à polícia, né? Às polícias. E uma grande sacada que eu achei que vocês tiveram, aliás, você falou comigo para mim isso na época, na hora eu saquei também, é o preconceito de muitos setores da população contra a polícia. E eu falo isso nos meus discursos. Normalmente, quem não gosta da polícia são duas pessoas, ou é bandido, ou as pessoas que não conhecem a polícia. Porque o serviço de polícia é muito mal compreendido. E vocês, quando vocês... toparam o desafio de estarem conosco nas viaturas, um serviço sério, ao contrário de muita gente que quer fazer sacanagem. Vocês vieram com uma proposta séria, uma proposta de realmente mostrar o lado verdadeiro da polícia, sem muito mise-en-scène, sem muita comédia, a realidade. Vocês mostraram para a população o quanto a gente sofre em determinados momentos, o quanto a gente vibra por ser policial, por fazer o bem para a população, como a gente erra também, o que é uma coisa normal em qualquer serviço, que quando a gente erra é muito mais grave, né? Mas erramos também, mas são erros que qualquer ser humano comete. E vocês mostraram isso com uma naturalidade que eu acho que foi muito bem aceita pela população, a maneira que vocês mostravam, e vocês deram voz aos policiais daquela época. Eu fui um desses policiais, os meus tenentes, hoje todos estão, graças a Deus, têm postos chaves. Nós temos um secretário de Segurança Pública em São Paulo hoje, que era o Derrite, que era um daqueles tenentes, jovens tenentes, o meu filho, que é deputado, o Meca, que é deputado. Então, hoje, o comandante-geral da polícia era um dos capitães da época. Então, aquela turma que teve... Exatamente, toda essa turma, os sargentos, você tem o sargento Nantes, o sargento Cavalcante, um monte de sargento aí que todos estão muito bem hoje, graças a Deus, também devido àquelas aparições onde eles aprenderam também a se postar como policiais famosos, porque não é fácil ser famoso. Então, acho que muita gente quer ser famoso, mas você tem uma responsabilidade muito grande em ser famoso, porque as suas atitudes, boas e más, refletem muito, né? Então, é uma responsabilidade também. Mas foi muito bom e eu acho que o resultado foi ótimo. Tem uma coisa que eu até vou trazer aqui para as pessoas, né? Quando a gente foi gravar a Parada Gay, e eu ainda não conhecia, né, tão bem o Coronel Telhada. Conheci ele muito de nome, mas foi aquele nosso primeiro contato. A gente até esteve antes em umas reuniões preparatórias, que a Polícia Militar se prepara para poder entrar num grande evento. E é realmente um grande evento, são muitas pessoas, né? Enfim, a gente fecha a Avenida Paulista, que é um cartão postal de São Paulo. E muitas pessoas, e eu acredito que essas que desconhecem o trabalho policial, a primeira coisa que elas falavam assim, não, a polícia é homofóbica, a polícia é isso, a polícia é aquilo. E foi exatamente o contrário que a gente viu. E eu posso dizer, porque, né, a gente estava lá, o Coronel Telhada tirou foto com todas as pessoas. Era uma farra no sentido positivo, né? A polícia estava ali fazendo o trabalho dela e ela tratava bem as pessoas que estavam lá. Aquelas pessoas queriam tirar foto, queriam estar juntas. Foi tão interessante ver aquilo, porque, sabe, caiu por terra a questão assim, não, é homofóbico. Não, não é. E eu posso dizer que não é. E a gente tem isso gravado. E numa questão completamente espontânea, porque não dá, a gente segura um personagem, a gente brinca por algum tempo, mas a gente não consegue segurar aquele tempo todo. Uma hora a máscara cai. Exato. E o que eu vi foi, né, aquela polícia ajudando aquelas pessoas. Lógico que o maior problema da Parada Gay são os assaltos, né? São essas pessoas que entram ali para roubar celular. Tinha um que roubou, sei lá, acho que ele devia ter mais de 20 celulares com ele e a namorada.
Tem uma, Prendendo, tem uma, frente das câmeras. tem uma cena muito interessante que o coronel tentava pegar ele escorregava. Tentava pegar ele escorregava. Nem guia. Exatamente. E ele explica. Não, ele passou óleo no corpo. E realmente o cara estava inteiro de óleo. Por que você tentava segurar? E ele estava sem camisa. Passar um rodo e jogar ele no chão, né? Senão... Exatamente. E aí, quando pegou, era a quantidade de celular nele, na menina, que eram, assim, absurdas. Aquilo é normal de qualquer evento, né? Não é só na parada gay, né? Eu não sei se você lembra daquele dia. A minha filha, no final, ela me liga e ela tinha sido furtada também, né? Então você vê que a gente tá lá fazendo a segurança dos outros e no final a família da gente acaba sendo vítima também. Mas essa é uma grande realidade. O policial, tanto homem quanto mulher, é uma pessoa normal, sujeito a errar. Porque tem homofobia, em todo lugar tem homofobia, tem pessoas que não sabem se comportar. É normal isso, então é da pessoa, não é a instituição que é homofóbica ou é violenta, não. Tem pessoas que são homofóbicas porque são pessoas preconceituosas, que eu entendo como totalmente erradas, entendeu? Qualquer tipo de preconceito, ele não é bem-vindo. Mas, às vezes, eu tenho o entendimento que as pessoas são preconceituosas, são pessoas ignorantes, porque como eram em relação à polícia, também não conheciam a polícia e são preconceituosas com relação à polícia. Então, o preconceito é uma coisa que tem que ser extirpada. Eu creio que com o tempo ele vai ser extirpado da sociedade. E modéstia à parte, eu sou uma pessoa que eu não tenho preconceito, eu sou uma pessoa bem... Eu sou bem assim, eu sou uma pessoa que extrapolo, faço meus sentimentos, sou uma pessoa que procuro tratar todo mundo bem, é uma coisa que é minha, da minha educação, que meus pais me deram, entendeu? Eu até bandido, quando eu chego numa ocorrência, você viu minhas ocorrências, nem o bandido eu trato mal, não é porque eu tô frente às câmeras, não, eu sempre tive esse procedimento, porque eu acho que o cara que tá lá dominado também, a pior babaquice que um policial pode fazer é querer crescer em cima do bandido dominado, aí é fácil, né? Quando o cara tá com aquilo na mão lá te enfrentando, eu quero ver se o cara chega do nosso lado para enfrentar. Depois que o cara tá preso algemado, aí vem os valentão, os leão de pátio, né? Que quer ficar crescendo em cima do vagabundo. Então, é covardia. Preconceito é covardia. É uma coisa que para mim não existe no meu vocabulário. Você sabe que tem uma outra gravação que nós fizemos com a sua equipe, né? A sua tropa, que foi na Cracolândia. Aquilo também foi muito marcante. Porque eu sempre digo que a polícia vai onde ninguém quer ir. Sim. Né? E a Cracolândia eu acho que talvez seja um dos piores lugares. Porque ali nós não estamos falando só de criminosos, nós estamos falando de pessoas que foram invisibilizadas, que foram completamente esquecidas. São muitos usuários. Aquelas pessoas não reconhecem a polícia, isso é uma loucura, né? Eles atacam a polícia porque eles estão dominados pela droga. Mas eu lembro muito bem que o coronel estava lá com vários policiais, né? Porque eles precisavam, inclusive, ajudar as pessoas que moram ali, porque tem moradores, né? E aí eu lembro que teve um que jogou um vaso sanitário. Ele falou, olha isso aí, ó, tá vendo? Isso cai na cabeça de alguém. Mas o momento mais triste, coronel, foi quando você estava, né? Quando estavam todos ali, né, alinhados, e você estava pedindo os documentos. Cadê o documento? Quem é você? Você é usuário, né? Procurando quem eram os traficantes, você descobriu que ali tinha um filho de um policial. E aí o coronel ele se desmonta, né? Porque é aquela coisa, olha, tinha tudo para dar certo, por que deu errado? Tinha gente da minha igreja também, tinha muito evangélico, católico, pessoas que frequentavam a igreja, tinha até ministério, né? A Cracolândia ela é uma situação totalmente à parte de qualquer realidade que qualquer cidadão conhece, né? Por quê? Porque eu não vejo nem aquelas pessoas como criminosas. Ali tem criminosos? Tem ex-cadeieiro, tem cara egresso, tem traficante, mas a esmagadora maioria daquelas pessoas são doentes. Então eu nem encaro como criminoso, eu encaro como doente grave. Só que existe uma coisa na Cracolândia que muitas vezes as pessoas não concordam comigo, mas eu tenho muito tranquilo isso dentro de mim, que eu vivi aquela realidade. Então você pega, por exemplo, as pessoas têm dó do pessoal da Cracolândia. Isso é uma coisa que eu não tenho. Não tenho e não aceito a dó. Porque é a dó que permite que aquelas pessoas continuem lá. As pessoas, não, coitado, vamos levar cobertor, vamos levar comida. Isso mantém a pessoa na rua. Aquelas pessoas têm que ser recolhidas, aquelas pessoas têm que ser tratadas e muitas vezes recolhidas até contra a vontade delas. Por quê? Porque você acabou de falar. Elas não têm mais vontade. Elas estão praticamente 24 horas fora do ar. Então, o pouco tempo que elas ficam assim, voltam a si, elas querem se drogar novamente para sair do ar novamente. Então, essas pessoas não têm autoestima, não têm amor próprio, não têm vontade própria. Essas pessoas,
Se um dia o Brasil, eu falo isso o Brasil porque aqui isso é muito sério, o Brasil, a saúde pública se conscientizar, nós teremos leis que permitam que essas pessoas sejam imediatamente internadas compulsoriamente. A gente não pode permitir aquelas pessoas na rua, Carla. Aquela permanência na rua que está desmontando essas pessoas. Não só elas, mas como você falou, os próprios moradores da região, quem utiliza aquela região. Nós temos duas situações. O viciado lá, o doente que está se acabando na rua até morrer, e a pessoa que não é doente usa o local, que não pode viver em paz. Então você vê que nós temos dois problemas. E a sociedade, ela é hipócrita nisso. A sociedade, ela quer, não, são doentes, deixa eles aí quietinhos. Não, por serem doentes, é que nós temos que tirar essas pessoas, interná-las à força, contra a vontade delas, porque é uma coisa que a pessoa não quer mesmo, porque ela está sob efeito da droga. E depois de 6 meses, 2 meses, 1 ano, o tempo que for necessário, quando essa pessoa tiver condições, ela recaiu, ela volta. Nós não podemos aceitar isso com normalidade. Essa hipocrisia do aceitar com normalidade que permita que a Cracolândia seja uma realidade até hoje. Concordo. Inclusive está na nossa Constituição, né? As pessoas têm direito à vida digna. Aquilo é indigno. Aquelas pessoas precisam tirar documentos, porque elas perderam seus documentos. Aquelas pessoas precisam de remédios, né? E quando eu digo remédio, até do remédio básico, né? Para tratar uma ferida, para tratar uma dor de cabeça. Coisas que elas perderam tudo e elas são invisibilizadas, porque a própria sociedade, ela não quer olhar para aquilo ali. Não, ela tem dom, mas não quer assumir a responsabilidade. Exatamente. E aquelas pessoas precisam voltar a viver, porque aquilo também não é vida. Eu não consigo acreditar que ninguém que está naquela situação está vivendo. Aquilo não... Você lembra das meninas lá se prostituindo por causa de R$10? Muito menos até. Meninas de 12, 13 anos, o Estado não faz nada, permite aquilo. Mulheres de 70 anos, entendeu? Então a pessoa chega lá bem, dali 1 mês, 2 meses, ela é um cadáver. Não, e isso é muito importante, Coronel, porque, de novo, a única instituição, ou as únicas pessoas que vão até lá, de fato, são os policiais. E eu sempre digo que aquilo não é um problema de segurança pública, ele se tornou... que é um problema de saúde pública. E é interessante você falar nisso, que a polícia está lá constantemente. Porque, lógico, os homens e mulheres da saúde também estão lá, mas não estão 24 horas como um policial. O pessoal vai lá, faz uma ação, parabéns, atendemos, demos escova de dente, demos remédio, demos comida, e vai embora e nós continuamos lá. Então nós vivemos aquela realidade 24 horas. E o pior, nós perdemos, antes de eu chegar no 7º Batalhão, nós tínhamos um problema muito grave. O 7º Batalhão, para quem não sabe, só lembrando, é aqui no centro da cidade, na Avenida Angélica. E nós perdemos muito policiais, Carla, por causa da Cracolândia, porque os policiais, eles viviam aquela realidade todo dia e perdiam o controle emocional. E aí passava a espancar os caras, alguns chegaram a se tornar viciados também, muitos pegaram sarna, doenças graves de pele, de abordar aquelas pessoas, e a PM não teve a cautela de cuidar desses homens e mulheres. Deixou eles lá largados. Não deixava os viciados, deixaram os PMs lá. E nós perdemos muitos pais de família, muitos PMs, ótimos PMs por causa disso, porque se perderam psicologicamente. E quando eu cheguei no 7º Batalhão, eu tive cuidado com isso aí, de eu estar junto com eles, de eu revezar, de eu não deixar aqueles caras abandonados também no policiamento, porque a gente sabe da dificuldade que é. Eu deixava, às vezes, o cara 1 semana já tirava a pinha na viatura. Os caras que não estavam ficavam até bravos comigo, mas eu pensava na saúde de toda a tropa. E isso, graças a Deus, eu comandei o 7º Batalhão durante 2 anos. E durante 2 anos, graças a Deus, eu nunca tive um problema na Cracolândia, por incrível que pareça. Mas a Cracolândia, ela é um problema, né, Coronel? E assim, eu não consigo vislumbrar a solução. Infelizmente, há pouco tempo atrás, passou até uma lei, né, no nosso Congresso para acabar com os hospitais de custódia. Pois é. É um absurdo. Isso é um parecer do CNJ, né, que eles estão querendo fazer. Nós estamos conversando com o pessoal do CNJ a respeito disso, porque é um absurdo isso. É um absurdo. Eles estão pegando as pessoas que são malucas, criminosos malucos, porque o criminoso já é complicado. Quando ele é maluco, então, é mais complicado ainda. E querendo tirar esses malucos do manicômio judiciário e colocar no hospital com problemas mentais. No CAPS. Eles vão matar médico do CAPS. Vão matar médicos e enfermeiros. É absurdo isso. Agora, o Brasil enfrenta uma realidade muito terrível com questão à parte judiciária, né? A parte judiciária tem hora que eu acho que eles perderam rumo, eles não sei o que eles estão pensando, porque se protege tanto o criminoso
que chega a ponto de pôr o criminoso em perigo. Olha só que loucura que eu estou falando. Você protege tanto o criminoso que chega a colocar o próprio criminoso em perigo. Imagina a população. Então, quando você tira um maníaco num manicômio judiciário e o coloca no hospital com problema, para quem tem problema psicológico, um hospital normal, vamos falar assim, um CAPS, um hospital psicológico, você está colocando em vida a vida do médico, do enfermeiro, dos outros pacientes em risco, dos visitantes e a do próprio criminoso. Porque esses caras, eles também não pensam duas vezes para se suicidar, para se automutilar. Enfim, é uma loucura geral. Não, e a gente está falando, Coronel, aqui, vamos trazer alguns nomes para as pessoas entenderem do que a gente está falando, de Chico Picadinho, Vampiro de Niterói, Maníaco do Parque. Bandido da Luz Vermelha. Essas pessoas, o bandido já foi embora, né? Foi na outra, tá em outra dimensão. Mas essas pessoas todas, elas vão sair, porque acabou. E aí vai ficar como? Você acha mesmo o próprio Champinha? Sim. Nós estamos falando de criminosos perigosíssimos, pessoas perversas. Sim. E aí alguém pensou, né? Eu peço para que essas pessoas não pensem, porque elas pensam e acham que essa é a solução. Nós precisamos, Coronel, de leis, inclusive, para que essas pessoas sejam separadas, desculpa, ad eterno da sociedade. A sociedade não quer conviver com o Maníaco do Parque. Exatamente. Não quer conviver com o Champinha, não quer conviver com o Chico Picadinho, não quer conviver com o Vampiro de Niterói. Esses crimes são horríveis. Você vê a hipocrisia da situação, né? O juiz, a pessoa que coloca um vagabundo desse, um criminoso desse em liberdade, ele mora num condomínio muito bem cercado, com segurança, ele tem arma, ele é contra a população andar armada, mas ele anda armado. Ele acha um absurdo um cidadão ter um 38 na casa dele, mas ele anda com segurança armado até de fuzil, ele anda com um carro blindado. Então ele está numa situação totalmente privilegiada em relação à sociedade. E aí você vê o quanto ele se importa com a sociedade. Nada. Porque a partir do momento que ele coloca uma pessoa dessa perigosa nas ruas, ele está colocando uma pessoa pronta para cometer um novo crime, um homicídio, um estupro, um latrocínio, seja o que for. E a vítima vai ser a população, não é ele, porque ele e a família dele estão protegidos. Então você vê a hipocrisia da nossa lei. Nossa lei precisa mudar muito. Lá em Brasília nós temos discutido isso muito, Carla. Mas é difícil, porque no Brasil o problema de segurança pública, o problema de criminalidade, ele acabou entrando na parte ideológica. E é muito triste isso. Segurança pública, criminalidade não tem nada a ver com ideologia. Nós que somos policiais, nós não queremos saber se a vítima ou o agressor, se ele é de direita ou de esquerda, se ele é São Paulino, se ele é corintiano, se ele é crente, se ele é católico, se ele é branco, se ele é preto. Nós não queremos saber nada disso. Nós queremos saber que se cumpra a lei, que o cidadão de bem, o trabalhador seja protegido e o criminoso pague pelo que ele fez. Simples assim. Mas não, no Brasil isso passou a ser uma situação ideológica. Então, sim, passou a se entender, isso há muitos anos, desde que nós éramos crianças, vem esse entendimento que o criminoso é uma vítima. E a vítima é culpada pelo crime. Então é uma loucura isso. E vai demorar para a gente mudar essa mentalidade. Graças a programas como o da Media Land e algumas outras ações governamentais e de associações particulares também, já nós estamos conseguindo mudar um pouco esse entendimento. Mas ainda existe muito disso. É preciso entender que criminalidade, segurança pública, segurança das pessoas, não tem nada a ver com ideologia. Todo mundo é ser humano, todo mundo é cidadão e pode morrer na mão de um criminoso. E sabe, Coronel, tem uma questão, né, que é muito doída, né, para as famílias das vítimas, principalmente desses crimes que são tão perversos e bárbaros, né? E eu vou incluir aqui, inclusive, o estupro. Eles dizem o seguinte: a nossa Constituição não prevê a prisão perpétua. Não. Mas a família vive em pena perpétua. Vive. A dor é horrível, porque aquela pessoa não volta nunca mais. Uma mulher, uma criança que sofreu um estupro nunca mais vai ser a mesma pessoa, porque é uma violência, né, de um grau muito alto. Então, assim, parece que quando a gente, né, vê tudo isso, não se está olhando esse recorte. Exato. Aqui. Eu tenho contato muito grande com o Instituto Libertas, que faz um trabalho em relação à violência, né? A violência sexual. E o número, quando eles me passaram esse número, eu fiquei alarmada. Porque quando a gente pensa no estupro, né? A gente pensa na mulher, a mulher que foi estuprada. E eles me passaram a seguinte informação: não, Carla. O maior índice de estupros
é de criança de 0 a 12 anos. Isso é terrível, coronel. Isso é terrível. Isso é muito Bárbaro. triste. Isso é exatamente, é bestial. Exato. E o que a gente está fazendo para proteger as nossas crianças, essas vítimas? A gente não faz nada, né? É sempre uma conversa para inglês ver. Ah, não, olha, um número, liga aqui. Esse número não funciona. As vítimas reclamam. O que eu recebo de pedidos me ajuda, porque você tem alguma influência. O termo exato que é tudo é paliativo, né? Eles, não, depois que a pessoa foi estuprada, a gente vai dar um apoio psicológico, um apoio moral. Depois que a pessoa foi estuprada, não adianta mais. Nós temos que evitar, exatamente, temos que evitar que a pessoa seja estuprada, violentada, agredida, porque é que eu falei para você de ideologia. Não tem a prisão perpétua, porque se entender que a pessoa, ela não merece. Merece sim, porque a pessoa que pratica um crime sexual, e não é só um, são vários crimes sexuais, essa pessoa, ela não tem condições de viver na sociedade. Por quê? O criminoso sexual, o tesão dele, desculpe o termo, o tesão dele é ver a vítima sofrer. Ele não tem prazer no ato sexual. Eu não sou analista jurídico, essas coisas, mas eu conheço a vida. Então, um maníaco, o tesão dele é... Sim, e eu prendi muita gente assim. O tesão dessa pessoa é ver a pessoa sofrer. E não é uma vez só. Ele manteve um ato, daqui a pouco ele vai querer outro. Então ele tem uma série uma sequência de acontecidos. E mesmo que ele entre em cana, quando ele sair, ele vai praticar novamente. Isso é público e notório. É público e notório. A pessoa que tem o maníaco... Eu tive um polícia assim. Olha só, muita gente não lembra dessa história, mas eu tinha um policial excelente, policial de rota, excelente policial. Ele tinha vindo do COI, uma outra unidade maravilhosa. Não vou falar o nome dele aqui, até por princípio de ética e tal, porque eu acho que ele está até preso novamente. Mas começaram a matar travesti em São Paulo. Passava um cara no Fusquinha Verde e matava o travesti. Chamava o travesti, dava um tiro na cara dele. Dava um tiro na cara dele. Isso, começou, não foram, prenderam o cara. Era um polícia de rota. Não é possível. Do meu pelotão, não é possível. Fulano, não é possível. O cara é perfeitamente uma pessoa normal. Ele foi reconhecido, porque houve alguns sobreviventes reconheceram e tal. Condenado, e eu acho que ele puxou uns 20, 25 anos. Isso, a gente era tenente, eu já estou aposentado há 12 anos, estou com 45 de PM, então, eu acho que ele puxou uns 20, 25 anos de cana e saiu. E nem que foi a primeira coisa que ele fez? Fez a mesma coisa. Foi lá e matou outro travesti, que chegou a matar 1 ou 2 travestis, até ser preso de novo, e se eu não me engano, ele está preso novamente. Então, a gente tem esse exemplo conosco, próximo a gente. E o modus operandi, a maneira da pessoa agir, todo maníaco age da mesma maneira. Lógico que temos mais, que nem a gente está falando de Charles Manson, o maníaco do parque. Existem algumas coisas assim, são até parte da literatura, o estudo dessas pessoas, porque são assim, tem diferenças grandes que acabam fazendo com que eles se tornem histórias dentro da criminalidade, né? Mas a esmagadora maioria dos maníacos age da mesma maneira. E uma das coisas mais normais no maníaco é que ele vai voltar a perpetrar o crime. Então ele não pode ser liberado. E a gente cansa de falar isso, a gente tem literatura disso, tem estudo disso, mas no Brasil, é que eu falo, a hipocrisia jurídica cisma em manter essas pessoas em liberdade. Conclusão, quem paga com a vida é a população. Mas a população está farta. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, né? A gente tem aqui, né, esse canal, a gente faz a grande maioria dos produtos audiovisuais que as pessoas consomem nessa área de investigação policial, somos nós que produzimos. Então, assim, e hoje, com a questão do próprio canal, a gente recebe, né? A gente é muito impactado, né? Porque o público vem até nós. Mas é unânime. É unânime. E é o que você falou, coronel, ali não existe ideologia, se ele é de direita, se ele é de esquerda, se ele é de centro, se ele é de baixo, o que ele for, né? As pessoas não querem conviver com esse tipo de criminoso. Sim. Mas, por um outro lado, nada é feito. Nada é feito, não se muda. E aí, o pouco que a gente consegue, né, caminha para o lado errado. Sabe, você vai liberar esses maníacos, porque é isso que vai acontecer. Esses maníacos vão ficar soltos. Você imagina, eu estive conversando com um psicólogo forense, que é um doutor nessa área, e ele me disse o seguinte: Carla, a reincidência criminal no Brasil ultrapassa 65%. É muito alta. Isso, a reincidência penitenciária. Quando você vai pegar esse recorte
desses criminosos que são psicopatas, agressores sexuais, serial killers, você pode aí jogar, né, talvez 80%. Eles vão voltar, eles querem cometer crimes. E como é que a gente deixa isso na rua? E você vê, não é só esse lado, você vê hipocrisia governamental, né? A hipocrisia institucional quando fala em construir cadeia. Não, nós não podemos construir mais cadeia, nós temos que construir mais escolas. Legal, o discurso é muito bonito. Mas nós temos uma população, por incrível que pareça, nossa população carcerária é pequena com relação ao povo. Nós temos milhares de criminosos na rua hoje, usando tornozeleira eletrônica, ou foragidos. Então, é necessário, sim, a construção de mais presídios, porque essas pessoas têm que ser encarceradas. É um gasto terrível para a sociedade? Mas é o único jeito de conter essas pessoas. Porque senão o que acontece? O criminoso, eu passei agora há pouco no meu médico, ele estava ficando velho, tem que cuidar do coração, né? E ele estava contando justamente isso, que ele estava indo para o consultório, um cara na frente dele, uma arma na mão, não, começou a bater no carro, querendo roubar o carro na frente, mas ele não conseguiu quebrar o vidro. Ao lado desceu um cara, possivelmente policial, armado, e sai daí, larga a mão, enquadrou o vagabundo. O vagabundo olha pra ele e fica numa pensando se vai correr ou não. Aí que o polícia foi pra cima com a arma e o cara resolveu sair correndo. Por quê? Hoje tá tão descarado o negócio, porque você com uma arma na mão sendo policial, o vagabundo quer te encarar. E se você marcar, ele vai tomar sua arma. Então você é obrigado a dar um tiro e dar um tiro na cabeça ou no peito dele. Esse negócio de dar tiro na perna é filme americano. Se eu der um tiro no cara, eu dou no peito ou na cabeça dele, pra matar. Não manda o recado. Ah, não, tem que atirar no dedinho pra ele... Caramba, você atira na perna, ele ainda vem em cima de você e toma arma. Se ele for mais velho que eu, mais forte que eu e mais jovem que eu, ele vai tomar minha arma e aí vai me matar ou matar outra pessoa. E aí você como policial, você como cidadão que de repente intervém numa ocorrência, você se vê numa situação difícil que você é obrigado a matar uma pessoa porque ele não se sente mais intimidado nem pela lei, nem pela arma. Olha o que ponto nós chegamos no Brasil. O criminoso, ele nunca temeu a lei. Porque se ele temesse a lei, ele não sairia na rua e praticaria crime. Não, eu vou fazer isso que eu posso ser preso. Não, ele não teme a lei, ele não tem medo de ser preso. Ele sabe que a lei nossa é tão benévola que amanhã ele sai numa audiência de custódia. E hoje, nem a arma ele teme mais, porque a polícia está tão podada, as leis estão tão contra os homens de bem e contra os policiais, que o vagabundo sabe que o policial vai pensar 1000 vezes, depende do polícia, eu não penso. Nem faça isso comigo que vai se ferrar. Por quê? Porque eu não penso 2 vezes, o vagabundo vier para cima, ele vai tomar tiro. Mas às vezes um policial mais jovem ou menos experiente dá esse vacilo. Fica querendo, não, ele não vai vir, eu vou contê-lo e acaba... Já aconteceu de policial morrer com a própria arma. Nós tivemos, tempos atrás, 2 policiais que foram rendidos por um vagabundo e tomou a arma de um polícia, deu 3 tiros no peito do outro. Aquele menino não morreu porque Deus era bom aquele dia. Acho que baleou os 2 policiais, inclusive. Não morreu, eu fui até visitar os 2, eu e meu filho, o capitão Telhada, fomos visitar os 2 no Hospital das Clínicas e não morreram porque Deus é bom. Então, o país, o nosso Brasil, a gente precisa rever urgentemente o que a gente quer. Você falou que a população está de saco cheio, então nós precisamos nos movimentar. Por quê? Porque as pessoas que protegem bandidos, Carla, crescem a cada dia nesse país. E eu não quero entrar no campo político, que é uma coisa que não interessa, mas nós temos que rever o que nós queremos para o nosso Brasil. Se nós aceitarmos que pessoas que comandem o Brasil estejam do lado do crime, nós temos que nos calar. Nós precisamos tomar providências para que a lei seja uma lei forte, uma lei severa, que proteja realmente as mulheres, as crianças, os trabalhadores. Porque nós não temos leis no Brasil hoje que protegem a família. Não, nós não temos leis que protejam as vítimas, não é? A gente vê, né, todo um monte de leis, né, de regulações que protegem os criminosos. Isso a gente é uma coisa que as pessoas também... E o artimanhas jurídicas? Fartas, exatamente. E algumas coisas eu até entendo, porque nós estamos lidando com a restrição de liberdade, tem que ter 100% de certeza, né, de que aquela pessoa realmente cometeu aquele determinado crime, mas a gente tem a família da vítima, que está desamparada, não entende como o processo vai andar, se vai andar, quais são os direitos que ela tem. É tudo muito triste, é um desespero, coronel. E a gente está falando só em vidas também, né? Se a gente for descendo um pouco desse patamar, até no campo do patrimônio, é a mesma coisa, você se matou para comprar um carro, o cara rouba o seu carro, destrói o seu carro, você está pagando ainda aquela prestação, deixa a pessoa endividada, sabe, arrebenta a vida financeira da pessoa e todo mundo acha isso normal, porque não é com ele, né? Então todo mundo encara com normalidade. Então realmente nós precisamos de mudança, sim.
Lá no Congresso nós temos trabalhado em mudanças de lei. É difícil porque a resistência é imensa para não se mudar as leis. Mas eu creio que água mole em pedra dura, tanto bate até que fure. Então nós somos chatos, nós vamos continuar batendo. E aí eu quero contar aqui para as pessoas que querem conversar com o coronel, que o coronel é um apaixonado pela Polícia Militar, né? Ele não foi para lá porque ele não tinha escolha. Ele escolheu Sim. ser policial desde muito novo. Desde os 7 anos de idade. Desde os 7 anos. E ele sempre sonhou com um batalhão, que era a Rota. Contrário, você está enganada. Tô enganada? Totalmente. O meu pai era do trânsito. Ah, era? Meu pai era do trânsito. E quando na Polícia Militar nos anos 70, o trânsito era o primo rico da polícia, que era batalhão novo. Então eles iam até aqui nos Jardins, no Pacaembu, eles usavam aqueles casarões para fazer os quartéis, com piscina, viaturas novas, era o Dodge Polara. Olha que viatura nova, né? Dodge Polara. Você lembra que é Dodge Polara? Muita gente que está assistindo a gente não vai saber o que é um Dodge Polara. Vai pesquisar no Google depois lá. Fusquinha, né? Então era farda nova. Então quando o trânsito era o primo rico da polícia. Então quando eu estava no Barro Branco, eu nunca tive, na verdade, meu pai não foi nunca assim do policiamento, bom polícia. Meu pai sempre foi um cara muito pacato, meu pai era soldado da polícia. E muito pacato. Então eu nunca tive esse exemplo de policiamento em casa. Quando eu estava no Barro Branco, no último ano de academia, eu cheguei para estágio, né? Eu falei, o primeiro lugar que eu estagiei, qual foi que eu pedi para estagiar? No trânsito. Falei, não, lógico, eu vou pro trânsito. Fui estagiar no trânsito. Menina, Deus do céu, pelo amor de Deus. Eu sentei atrás de um Fusquinha e desci e subi aquela Avenida Tiradentes, acho que umas 8 vezes, menina. E subia, e descia aquele trânsito, e nós no meio. Aí a polícia parava, naquela época os policiais ficavam nos faróis, lembra? Nos semáforos. Aí ia lá, rondava a polícia, fazia papeleta. E eu fiquei 12 horas fazendo aquilo. Acabou o dia, eu falei, eu não estou estudando 5 anos no Barro Branco para ficar andando dentro de uma viatura para cima e para baixo para a polícia fazendo continência para mim. Não é bem isso que eu quero não, né? Aí eu falei, vamos conhecer o Tático Móvel. Eu fui estagiar, fui lá no 18º Batalhão, que é na zona, até hoje o 18º é lá na Zona Norte, mas naquela época o 18º pegava toda a Zona Norte de São Paulo, toda a Zona, era o único batalhão na Zona Norte. Menina, eu trabalhei de um sábado com um domingo, meu Deus do céu, coisa mais louca do mundo, velho, sabe? Sentamos as viaturas preta e vermelha ainda, aquelas viaturas Tático Móvel antigo, e trabalhamos, e prendemos, e entramos em favela, e foi aquele regaço. Aí depois eu fui estagiar no 4º Batalhão na Lapa, a mesma coisa, Tático Móvel, eu me apaixonei, falei, não, meu futuro é o policiamento. Foi aí que eu resolvi vir para o policiamento. Mas eu nunca tive pretensão de ir para a Rota. Por quê? Sempre houve uma rivalidade entre a Rota e o policiamento normal. O policiamento de rádio patrulha, de força tática, que na época era tático móvel, né? Então tinha aquela rivalidade, quem era o melhor? A gente é melhor que vocês são melhores, então aquela loucura. E eu, como eu era da rádio patrulha, eu acabei pendendo para o lado da rádio patrulha. Então eu nunca tive vontade de ir para a Rota. Só que nos anos 85, 86, o Montoro assumiu o governo de São Paulo. E aquela velha maldita mania, não, vamos acabar com a Rota, porque a Rota é violenta. Resolveram tirar todos os tenentes de Rota, mandar para os batalhões de policiamento, e pegar os tenentes de policiamento e mandar para a Rota. Eu fui um desses caras escolhidos, que eu estava no policiamento e me mandaram para a Rota. Eu fui pé da vida, porque eu não queria, eu estava muito bem onde eu estava. Cheguei lá, muito pé da vida, não quero ficar, mas aí começa a trabalhar, você vai se adaptando. Eu fiquei 1 ano lá na Rota. Depois desse 1 ano eu fui para o GAT, Grupamento de Ações Táticas Especiais, que eu sou um dos fundadores do GAT, nós fundamos em 5 oficiais. Fiquei no GAT de 87 a 88, e em 88 voltei para a Rota. Aí jogaram o sapo na água, né? Porque aí, velho, aí não, eu sou apaixonado pela Rota, não tenho dúvida disso. Porque a Rota, ela faz isso com você. Por ser um batalhão muito antigo, aquele quartel ele foi feito para ser um quartel de polícia. Normalmente, os quartéis antigos, ou eram monastério, ou eram casa de feira, como é que chama mesmo? Convento, ou eram hospitais, ou eram manicômios, aquelas coisas que eram, aquelas grandes construções que eram feitas mais para hospital e convento e casa de padre, né? E a Rota não. A Rota, desde que ela foi construída, o quartel foi construído, está até no livro, foi construído para ser um quartel de polícia. E aquilo, eu não sei, eu sou evangélico, você sabe disso, eu creio muito na parte espiritual. Aquilo criou uma parte espiritual dentro daquele quartel que ao mesmo tempo é maravilhosa e é terrível. Porque você sentiu, se você entra no quartel, quando você entra no quartel parece que você sai do tempo, parece que a gente não está, nós não estamos no centro de São Paulo, é uma loucura aquilo. Você entra naquele quartel, você não ouve o trânsito, você não vê prédio nenhum em volta, você é transportado no tempo, é como se fosse uma cápsula do tempo. E a gente que serve muitos anos lá, Carla, você fica apaixonado por aquilo. Eu sou um apaixonado por aquilo, meu filho é um apaixonado por aquilo.
E depois eu tive o prazer ainda, que nem todo oficial tem, mas eu tive o prazer de ser o comandante, o Comando Aguiar, que a gente chama. Comandei a rota 2 anos e meio. Então, sim, eu sou um apaixonado pela rota, como eu sou um apaixonado pela Polícia Militar. Mas eu jamais achei que um dia eu seria oficial de rota e muito menos Comando Aguiar. É que quando eu conheço o coronel, já existia essa paixão, você já tinha passado pela rota. Já E você ficou quanto tempo depois como comandante? 2 anos e meio. Então, Como tenente eu fiquei 6 anos. nesses 2 anos e meio, nós, pelo menos, ficamos 2 anos gravando toda semana com a rota. Eu acho que foi 2 anos e meio que vocês ficaram. Gente, Desde o comecinho, lembra? Desde como a gente, toda semana nós tínhamos uma equipe gravando. Usando muita sumeira, hein? Foi tanto na PM como fora. Eram, assim, foram as melhores gravações no sentido de grandes episódios, né? Tem coisas que foram muito bonitas de ver, né? Quando a gente viu pessoas sendo libertadas de cativeiro de sequestro. Nós gravamos muito com o Capitão Derrite, que hoje é o nosso secretário de segurança. Ele era da tropa do Coronel Telhada. Mas, Coronel, a rota tem uma história, né? E tem aquela tal história também. Tem a história, né? O histórico da rota, né? Como é que ela nasceu, aquela... que é bonito de contar. O Coronel até escreveu um livro sobre ela, depois a gente vai falar mais. Tem até uma parte que é muito engraçada, que ele me contou, que foi construído um carro-tanque que nunca conseguiu sair. Tá a foto dele. Depois ele vai explicar por que o carro-tanque nunca conseguiu sair. É maravilhoso. Mas ela era tida como... As pessoas temiam a rota, né? Tinha a época lá do Maluf, que lembra, era a rota na rua, né? Que era... Praticamente era a polícia de extermínio. Uhum. Como é que nasceu tudo isso e como é que mudou? Porque eu posso dizer que eu gravei muito tempo com vocês lá e eu tive a possibilidade de ver principalmente essas comunidades mais carentes pedindo a rota. Sim. As pessoas pediam, falavam, eu preciso da rota, porque aqui nós estamos com um nível, né, de infiltração de crimes muito grandes. E as pessoas que vivem nessas comunidades carentes são pessoas que trabalham, têm que ficar longas horas em transporte público, chegam cansadas. Elas não querem ter que conviver com a criminalidade. Olha, você falou uma coisa interessante, que a rota era uma polícia temida, né? Até por causa disso aí, nós usamos uma frase até hoje que fala que a rota é temida pelos criminosos e amada pelas crianças, né? E ela tem que ser temida. E no Brasil, nada que você... Se você quiser que uma tropa de polícia funcione, ela tem que ser temida. Se ela não for temida, se ela não for respeitada, ela não vai funcionar. A grande realidade é essa. O bandido não respeita. O bandido, ele teme. Não tenha dúvida disso. A rota, quando ela foi criada no final dos anos 60, no comecinho dos anos 70. Oficialmente, a data de fundação da rota é 15 de outubro de 1970, mas ela começou um pouquinho antes, já em 68, 69, no combate ao terrorismo, porque naquela época o terrorismo no Brasil, os grupos de esquerda eram grupos armados. E eles atacavam quartéis para roubar armamentos, atacavam bancos. E o roubo a banco era considerado crime contra a soberania nacional. Então, eram crimes de terrorismo. Então, passou-se a criar tropas para enfrentar esse tipo de terrorismo, que é o crime organizado até hoje, né? E a rota ela foi criada dentro dessa filosofia do combate ao crime organizado. E quando ela começou de uma maneira totalmente diferente do que ela é hoje. Pegou-se a tropa de choque, uma companhia, que era a 2ª companhia do 1º Batalhão de Polícia de Choque, 1º BPM na época, né? E pegava uns jipões, que são as veraneio grandes, que ela não tem capota. Você estava o motorista, o encarregado e mais 6 ou 8 homens atrás. Eram quase 10 homens dentro de uma viatura. Então você chegava num determinado local, descia todo mundo com um fuzil, capacete, aí abordava todo mundo na praça ou no bar, dava geral em todo mundo. Naquela época você andava muita gente armada, você pegava muito armamento legal. E depois que vieram os veraneios, que aí começou a se fazer a veraneio com uns 4 homens, fazendo patrulhamento, pelotão com 2, com 4, foi aumentando o número de veraneios. E a rota, ela... Não existe grande instituição hoje que não seja grande instituição graças aos seus indivíduos que passaram por ela. Então, todo o louvor, toda a honra tem que ser dada aos nossos veteranos que passaram. Hoje eu sou um veterano, mas até os que vieram bem antes de mim, né? Eu cheguei na rota em 86, ela tinha 16 anos, mas imagina quantos homens passaram antes de mim lá. E esses homens criaram uma coisa que até hoje é a base do policiamento, que muita gente não percebe. A base do policiamento, o pessoal acha que é só ficar no policiamento. Não, a base do policiamento é informação. Você tem informação para saber onde você vai agir, que normalmente no quartel, quem faz isso é o P2, é o setor de informações, e relações públicas, que é o P5. Então a rota, até hoje,
ela é baseada nesses dois pilares para se fazer um bom patrulhamento. Ela age com informações e trabalha com relações públicas. Essas relações públicas não é só relacionamento com a população, é o relacionamento com a imprensa também. Então, desde os anos 70, nós tínhamos policiais lá que se relacionavam bem com a imprensa e começaram a dar voz para a rota. A rota pega uma ocorrência, pegamos uma ocorrência assim, pegamos uma ocorrência assada. Então, a imprensa começou a anotar a rota e começou a colocar as ocorrências de rota nos jornais. E isso criou essa rota, um nome diferente, né? Um nome diferente, Rondas Ostensivas Tobias e Aguiar. No livro eu falo disso, o nome começou com uma brincadeira entre os tenentes e acabou acontecendo. Se criou um tipo de policiamento com boina preta, com braçal, coisa que não existia na época ainda. Começou a se criar uma série de conceitos que foram novidade na época e marcaram, colaram, pregaram na população de uma tal maneira que a população abraçou aquilo. Pra você ter uma ideia, você sabe quando nós conseguimos oficializar o símbolo da rota nas viaturas? Foi somente no meu comando em 2010. A rota já estava com 40 anos de patrulhamento e nós não tínhamos ainda oficializado o símbolo da rota nas viaturas. Tanto que todo comandante que chegava lá queria tirar o símbolo, queria pôr na porta de trás, na porta da frente. Aí nós conseguimos regulamentar isso, mandamos para o comando geral, na época era o Camilo e o Antão. Hoje, exatamente, o regulamento de viaturas da Polícia Militar consta as viaturas de rota, tudo regulamentado, o braçal, a boina, nada disso era regulamentado até o meu comando. Olha que loucura. Foi tudo o capote azul que a gente usava, é tudo regulamentado através do nosso comando em 2010. E a população passou a ouvir aquele nome e começou a notar que quando aquele nome aparecia, era ocorrência boa. Eram presos reféns, eram bandidos mortos, entendeu? Porque a rota só não mata bandido, ela prende milhares de bandidos todos os anos. Mas o jornal quer o quê? O que dá barulho. Prender 10 bandidos, legal. Mas você matar um chama mais atenção. Então o jornal começava só a divulgar essas ocorrências de tiroteio. E isso começou a pesar. E o Maluf, que de bobo não tem nada, ele sacou isso aí. E ele não tem nada a ver com a rota. O Maluf, na época que ele falava, vamos colocar a rota na rua, ele era prefeito de São Paulo. Não tem nada a ver com a rota. Aí ele vem, em 79, governador, que não foi eleito, na época nós tínhamos ainda, era tudo feito no regime militar, os governadores eram colocados pelo regime, ele assume o governo de São Paulo e investe na rota, porque o bicho não é bobo. Investiu no marketing da rota e no nome a rota na rua, é coisa do Maluf. Até hoje todo mundo fala, é o Maluf que fala rota na rua. Até hoje esse negócio cola, pra você ver como o negócio é bom. E ficou a marca do Maluf. Marca do Maluf, não tem nada a ver. Pô, que as pessoas... Não, mas é interessante que você está falando, né, da questão do confronto. E aí eu posso dizer que nós também gravamos, isso foi um completo, vamos dizer assim, um acaso, né? Nós estávamos com o coronel no 7º Batalhão, quando ele recebe uma ocorrência... Eu, no caso. Exatamente, num hotel aqui nos Jardins, Então, de um assalto. E o coronel, ele vai para lá. Ele não foi o único confronto que teve aquele ano, hein? Exatamente. Ele não pensou duas vezes. Ele falou, vamos para lá, porque imagina um hotel cheio de, né? Enfim, de turistas, de pessoas hospedadas. E a nossa equipe estava junto. Sim. Lembra, coronel? E aí o que acontece? O coronel fala, né? É polícia, né? Baixa a arma e não sei o quê. E ele não respeita. Mas essa é a característica do policial de rota. A gente que é de rota, a primeira coisa que é bom a população lembrar, o policial ele é de rota, ele é voluntário 2 vezes. Ele é voluntário para entrar na polícia militar e ele é voluntário para ir para a rota. Então ele tem que ser 2 vezes mais xarope do que qualquer polícia. Você quer fazer, você quer trabalhar. Você não está preocupado se você ganha pouco, ganha mal, você tem problema em casa, não. Você quer ser polícia. Então o policial de rota tem essa característica, sem desprezar qualquer outro policial, pelo amor de Deus. Eu sou, como falei, sou policial de rádio patrulha, sou policial de tático móvel, mas sou policial de rota também. E nós temos essa característica, nós vamos para cima, nós vamos e atropelamos e trocando tiros se tiver que trocar. E como a rota foi criada, que eu te falei, na época do arrebento, do regime militar, da guerrilha armada de esquerda, ela foi criada para combater o crime organizado. E até hoje, a rota, a principal missão dela é combater o crime organizado. Então a possibilidade de confronto com os marginais, com a rota, é muito maior do que com qualquer outra viatura da Polícia Militar. Porque ela vai para a ocorrência pesada, onde os indivíduos estão armados e são perigosos. Então você mesmo, quantas vezes vocês estiveram em viatura que teve confronto? Vocês dentro da viatura, vocês acompanharam o confronto. O cara chegando baleado no hospital, comigo mesmo, várias vezes nós tivemos ocorrências assim, que você vê que acontece. Por quê? Porque os caras saem para caçar. São caçadores mesmo. Caçadores. Eles atiram, é verdade. E você sabe, eu acabei de contar o caso do médico aqui, que o
cidadão na rua e desce armado e o vagabundo ele pensa se vai... Meu, se ele tá armado, ele vai trocar tiro. E o vagabundo sabe que ele sai armado para trocar tiro. Só que a rota é preparada para enfrentar o bandido. Nós somos treinados. E se tiver que chorar a mãe, que chore a mãe do bandido. Sempre eu falo isso aí. Nunca chore a mãe do policial. E é triste você enterrar como um menino Reis, foi enterrado tempos atrás, que morreu lá no Guarujá com um tiro do peito lá, no meio, sem saber o que estava acontecendo. E bandido é assim, você vê, ele atira na covardia. Eles atiraram naquela viatura, a viatura nem estava vindo de bandido, tomaram o tiro, acertaram a mão do cabo Marinho e mataram o Reis dentro da viatura. Só assim, só na covardia. Então, quando a polícia enquadra e o vagabundo puxa arma, você não tem a dúvida que ele vai tomar tiro, principalmente se for rota. Porque nós somos treinados para viver, não para morrer. Nós não somos treinados para morrer, não queremos ser herói da polícia. Nós somos treinados para voltar para casa no final do dia. Por quê? Porque quando morre um policial, fora o lado humano, o lado do coração, etc., o Estado perde. Perde o investimento que fez para treinar aquele homem, perde o investimento que aquele homem de 5, 10, 15 anos de serviço deu para o Estado. Nós não podemos morrer. A gente morrer fora o lado humano é prejuízo. É prejuízo para o Estado. O Estado não pode tomar o prejuízo. É um policial muito treinado. Exatamente. Então eu falo tranquilamente para quem quiser ouvir. Se tiver que morrer alguém, que morra o bandido, que chore a mãe do bandido, não a mãe do policial. Não a mãe do policial. Não, e nessa ocorrência eu lembro que o assaltante, ele atira no Coronel Telhada. E a equipe toda estava lá. Falou, o Coronel Telhada tomou um tiro. Mas ele erra o tiro, né? Então aquela começa a troca de tiros. Tanto que o episódio tá tiro no escuro e realmente... Eu achei que eu tinha errado no tiro. Aquele dia. Exatamente. Eu até falei, não, eu mandei o tenente descer, correr. Eu falei, o cara correu, vai atrás dele. Aí o tenente voltou todo borocochô. Eu falei, o que foi? Perdeu o cara? Não, chefe, não consegui pegar. Ele me tirou um sarro, cara, né? Não consegui pegar o cara. Eu falei, por quê? Deixou ele fugir? Não, ele morreu. Eu falei, como morreu? Então eu tomei o som, mas como morreu? Ah, o cara tá morto. Eu fui ver o cara tá morto. O tiro que eu tinha atirado, assim, praticamente a esmo, um tiro no instinto, atravessou o ladrão, um tiro de ponto .40. Não foi? Não é fraco não, hein? Bichão atira... Mas ele tinha atirado antes. Tinha atirado, tanto que foi uma marca na parede do meu lado. Entendeu? É treinamento. Não, aquele dia foi, assim, a gente viu ao vivo tudo aquilo acontecendo, aquela troca de tiros, e foi tudo filmado, né? Então, assim, as pessoas dentro do hotel, aí os outros policiais, abaixa todo mundo, porque realmente o criminoso reagiu. Isso não é de hoje, né, cara? Você vai lá na minha vida de tenente, lá em 1990, eu fui baleado por uma repórter do Jornal da Tarde. Lembra do Jornal da Tarde? Lembro. A Marinês Campos, dentro da viatura, com um repórter, que na época era fotógrafo, não tinha esse equipamento todo. Eu fui baleado com um repórter dentro da viatura. Baleado ao vivo, os caras me acompanhando ao vivo. Então é o que eu falo, eu tenho muito desse negócio de estar na viatura acontecer comigo, né? Cai no capô da viatura e cai no meu colo, é incrível, né? E então fala, a Telhada fica caçando. Eu não preciso caçar, não, é só sair na rua. Só sair na rua acontece. Se eu sentar numa barca hoje, sair patrulhando, pode ter certeza que no final do dia vai ter novidade. E como é que foi, coronel, quando você recebeu a notícia que você teria que se reformar? Para quem não sabe, se reformar na Polícia Militar é se aposentar. O coronel era muito jovem ainda. 50 anos. Eu tinha a pretensão de ficar na polícia há muitos anos ainda, né? A minha pretensão era ficar pelo menos fazer uns 40 anos de polícia. Eu aposentei, eu estava com 33 anos praticamente, faltava um pouquinho para completar os 33. Então eu não tinha pretensão alguma em aposentar. Só que houve uma mudança na legislação, voltou o chamado posto imediato, e eu e mais 46 tenentes-coronéis fomos aposentados. Aí eu fui promovido a coronel e me aposentei. Então eu tive um mês, a partir do momento que publicou aquela lei, eu tive um mês para me aposentar. E foi uma correria, foram meus últimos 30 dias de polícia militar. E foi muito difícil. Tirar farda pra gente é que nem tirar pele, sabe? É uma coisa que até hoje eu sinto falta da minha farda, eu sinto falta de patrulhar, sentar na viatura com a minha equipe, sair dando mão pra cabeça e tal. É o que eu fazia, o que eu mais gostava de fazer. E foi muito difícil, Tanto que eu fiz o que pude pelo batalhão, passei o batalhão para um outro coronel, com outro major, que era meu major na época, né, que era o Ben-Hur, que acabou ficando um tempinho ali no comando até assumir o novo coronel. E foi uma fase da minha vida que eu nunca pensei eu jamais achei que seria comandante da rota, era uma coisa impossível para mim. Mas Deus faz o impossível virar possível, né? E eu fiquei lá 2 anos e meio e foi muito bom. Foi uma fase de combate a crime muito boa em São Paulo. E eu acho que eu coloquei a rota no lugar que ela nunca deveria ter saído, porque a rota estava embaixo quando eu assumi. E a missão que o Dr. Ferreira Pinto me deu na época, eu nunca esqueço, ele falou, você só tem uma missão, é colocar a rota no pedestal que ela nunca deveria ter saído. Falei, deixa comigo, isso para mim é fácil, porque eu gosto do que eu faço. E eu não tenho tempo ruim para trabalhar, você lembra disso? Quantas vezes, 3, 4 horas da manhã, eu estava na rua com vocês me acompanhando dentro da viatura,
E isso era o meu normal. Eu nunca saía do quarto. Aqui no 7º, você lembra? Aqui no 7º batalhão, eu não saía do quarto antes das 9, 10 da noite. Às vezes daí saía e ia pra onde? Pra Cracolândia. Ficar até 2, 3 horas da manhã lá dentro. Então eu sempre gostei de trabalhar. Na política agora eu faço isso também. Às vezes é 8, 9 horas, eu tô no gabinete, tô em algum evento, tô atendendo, não para. E como polícia, eu só entendo um comandante de polícia comandando à frente da tropa. Indo lá, cumprimentando o soldado, tá com uma ocorrência no distrito tal, passa no distrito, ô polícia, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa, parabéns pela ocorrência, doutor, tudo bem? Esse relacionamento do comandante com a tropa é primordial para você ter uma tropa combativa. O soldado se sentir bem e se sentir amparado. Quando eu falo soldado, entenda do capitão para baixo, do capitão até soldado, todos os postos e graduações. É importante, mas não são todos comandantes assim. Então, isso é uma coisa minha, eu gosto disso. E se eu voltasse hoje, mesmo com 62 anos, se eu voltasse a comandar a rota, pode ter certeza que seria a mesma coisa. E você sabe que a gente, gravando com o coronel, a gente gravou muito, muito mesmo com o coronel. Eu nunca vou esquecer que o que acontece, o coronel, porque ele também estava no patrulhamento e ele fazia checagem e abordagem das pessoas. Você lembra, coronel, quando você pede os documentos, a pessoa te passa os documentos, aí no final a pessoa fala assim, eu posso tirar uma foto com você? Eu sou só... Eu estava uma vez com pessoas que São Bernardo, o seu pessoal, até não foi ao ar, isso porque acabou quebrando. Eu lembro que eu desce do carro, então, o cara desceu, olha para mim, eu não acredito, você que vai me pôr, que honra. Eu falei, meu, cara tá tirando só da minha cara, né? Aí eu falei, eu vou, pô, cara, dar um abraço no senhor, tá? Aí quebrou toda a ocorrência, né? Aí eu vi que o cara, realmente, ele estava sendo sincero, descemos com cautela, porque a gente não sabe quem tá do outro lado, fomos lá. Aí ele veio, me deu um abraço, a primeira coisa que eu peguei foi na cintura dele, pra ver se não tinha nada. E realmente o cara era fã, acompanhava. Aí até que não foi ao ar, eu falei, meu, não vai gravar isso aqui, porque ficou até... Mas isso acontecia muito. A gente tá na rua e a pessoa, pô, eu acompanho você, que legal. Oh, eu não acredito. Aconteceu... As pessoas queriam ser abordadas. Aconteceu uma coisa comigo quando eu era vereador, que foi uma pena que não gravou. Eu era vereador, eu tava na campanha para deputado, isso já era 2014. E nós fomos num lugar lá, num almoço, assim, visitar umas pessoas época de campanha, e deu uma ocorrência numa escola do lado, vagabundo armado. E eu falei, vamos, né, meu? Eu tava com a minha equipe, pulamos dentro da escola com os polícias, fomos e prendemos o ladrão. Prendemos o ladrão dentro da escola, armado e tal. Ele tinha roubado alguma coisa, acho que na fuga ele pulou dentro da escola. E quando nós fomos colocamos ele dentro da viatura diária, que era uma rádio patrulha, quando eu falo viatura diária, entenda que é os batalhões do policiamento ali. Eu nunca esqueço, eu tô conversando com o polícia, tô ouvindo que o ladrão tá me olhando, ele tá me olhando assim. Aí ele falou, posso perguntar uma coisa pro senhor? Eu falei, pode. O senhor é aquele cara que era da rota, né? Sou. Eu não acredito, eu vou contar pra minha mãe que foi o senhor que me prendeu, ela vai ficar muito feliz com isso. Posso tirar uma foto com o senhor? Falei, mas você, não, eu tô com o celular aqui, pode. Eu falei, esse cara tá me gozando? Não, pode mostrar pra minha mãe e tal. E a mãe do ladrão era minha fã, entendeu? Então é uma coisa que é triste, porque você vê uma mãe e vê um filho preso, ninguém é uma mãe que é isso, né? Mas ao mesmo tempo é cômico, porque você vê que esse negócio de... Não, mas mostra é louco isso, né? o carinho que a população nutre, né, por você. É assim, e eu posso dizer, nós gravamos com muitos policiais, né, entre civis e militares, mas esse carisma que você conquistou, né, e eu posso dizer, tem outros policiais também que têm esse carisma todo, é muito interessante. Você é uma pessoa muito carismática. Eu lembro, inclusive, que a gente gravou isso, foi dentro de uma... Se não me engano, foi na Brasilândia. E a gente chega na casa, né, tem uma informação que está tendo ali o comércio de drogas, né? E aí a rota entra, acho que tinha um procurado, se não me engano, o cara consegue fugir, mas estava lá, acho que a mulher dele, não me lembro agora se era mulher, se era irmã, e ela tentando enganar o coronel. E ele fala, foi encontrada droga, era muita droga, muito já, aqueles papelotes já enroladinho, e tinha um caderninho. E aí o coronel pergunta assim, o que é isso? E ela fala, não, é só um caderninho de anotação. De quem que é? Aí ela fala, não, é do meu marido, do meu irmão, era do cara, do traficante. Aí o coronel, deixa eu ver. Aí o coronel abre assim e começa a ver. E essa letra aqui? Essa letra do traficante era uma letra toda arrumadinha. Ela fazia coraçãozinho, tinha florzinha, era uma coisa... Aí ela... E a moça muito nervosa, né? Porque ela estava sendo pega, né? Que nitidamente ela estava no controle, na contabilidade, no caixa da droga. Isso. E aí no final ela fala... é difícil enganar o coronel. A gente... não é, que a gente tem experiência. Então você pega o ladrão no que ele tá falando mesmo, né? Eu lembro disso aí, isso não foi na Brasilândia.
Você foi lá no fundão da Zona Oeste, que nós somos uma ocorrência, não lembro que era equipe, e era justamente isso. Ela estava grávida, inclusive, não estava? Acho que ela estava até grávida. E não tinha o caderninho. Isso, E ela fazendo a O contabilidade. vagabundo mesmo, que era o traficante, fugiu, mas ela é coautora. Ela tá não só fazendo o caderninho, como ela estava ajudando ele a vender droga. E eu tive que prender a mulher. Então você vê que é uma coisa chata, às vezes, ser polícia. Você prender uma mulher grávida por tráfico, sendo que o vagabundão mesmo fugiu, mas ela é conivente, ela é tão coautora quanto o próprio criminoso, né? E eu lembro que falaram, no final eu vou ter que prender, falam que a rota é chata ainda, que a rota é violenta. E é uma situação muito... Então você na polícia, você se depara com situações inusitadas, né? E muitas vezes você até como policial fala, poxa, que chato eu ter que fazer isso, mas eu sou obrigado, né? E a pessoa esquece que nós temos experiência também, né? A pessoa vem aplicar uns H na orelha da gente que não cola, né? Não dá pra... Ela tentou. Ela era criança, eu já era polícia, a mulher quer aplicar na minha orelha, fica difícil, né? E aí, coronel, vamos falar de um... Porque eu sei que o coronel também gosta de cortar na carne, né? Ele não tem problema nenhum de contar o que está errado. Eu lembro que foi em 2021 a gente se encontrou e eu acho que é um dos episódios mais tristes da Polícia Militar. Né? Quando eu conto para o Coronel Telhado, ele falou, Carlos, isso é muito triste. Isso que aconteceu é inadmissível. Isso não é trabalho de polícia. Essas pessoas não são policiais militares, essas pessoas são criminosas. É a história do caso Evandro, onde aquelas pessoas foram todas torturadas. Lembra, coronel? Que, infelizmente, isso aconteceu de 1993, aonde o menino Evandro Caetano, ele desaparece, e crianças ali naquela região de Guaratuba, a gente está falando de um crime que aconteceu no Paraná, e o que acontece? Já tinha desaparecido um menino antes, que era o Lucas, o Leandro Bossi, o Leandro Bossi desaparece antes, depois o Evandro e outras crianças ali naquela região do Paraná. Todas naquela faixa etária de 6, 7, 8 anos. E o que acontece? Vai o Grupo Tigre, né, que é o grupo da Polícia Civil, um grupo especializado para fazer investigação, que é a polícia que investiga depois que o crime acontece. Mas por questões que ninguém nunca entendeu até hoje, tem uma figura que se chama Diógenes, né? Caetano, que monta um dossiê Magia Negra, o secretário de Segurança, naquela época, tira a Polícia Civil e coloca os P2 da Polícia Militar no comando de um capitão que se chamava Capitão Neves. Esse capitão depois morreu, inclusive, porque ele se tornou miliciano naquela região ali, né? A questão de grilagem de terra ali no Paraná. E o que ele faz? Ele pega aquele dossiê Magia Negra, escrito por aquele demente, né, do Diógenes, e não me lembro agora exatamente, mas ele apontava ali umas 11 pessoas, 9 ou 11 pessoas, e o Capitão Neves tinha uma loucura com o nome dele, que Neves, ao contrário, é Seven. Então ele resolve pegar 7 pessoas. Dessas 7 pessoas, 2 mulheres. A mulher do prefeito e a filha do prefeito. Ele pega o time dele, ele rapta essas pessoas, ele tortura todas essas pessoas, torturas horrorosas, e faz com que essas pessoas confessem o crime do menino Evandro. Um crime dizendo que, que eles haviam matado a criança para tirar o coração, porque ele inclusive envolve um pai de santo, dizendo que aquilo era magia negra, ainda temos aí um racismo religioso. E diz o seguinte, eles fizeram isso e eles são todos demoníacos e não sei o que, tarará, e eles vão confessar, é lógico, você imagina uma pessoa tomando choque, sendo afogada, uma mulher sendo estuprada, e essas pessoas todas foram condenadas em cima de uma confissão que foi, né, obtida sob tortura, e ele grava as torturas. Aquilo tudo foi gravado, coronel. Tudo foi gravado. Eu lembro que nós estávamos fazendo esse caso, conversamos com o coronel na época, o coronel falou, isso é inadmissível. Certo. Você não tortura uma pessoa, não é assim que você vai conseguir nenhuma confissão. Ainda mais uma mulher, né, uma senhora vendo a filha ser estuprada e vice-versa. E aí, o que acontece? Depois de muitos anos, um historiador ali daquela região, que é o Ivan Mizanzuki, começa a fazer um trabalho, porque ele nunca entendeu aquele caso não se fechava, né? Não tinha pé e não tinha cabeça. E ele mexendo, ele entrevista muitas pessoas, e para ele já tem ali a convicção de que aquelas fitas eram inadmissíveis, inclusive porque a promotoria diz o seguinte, não, eu só tenho esse pedaço da fita, a defesa pedia cadê a fita inteira, porque eles, inclusive, afirmavam que toda a tortura foi gravada. O
que acontece, coronel? No final de 2021, uma pessoa entrega uma caixa para esse historiador. Dentro dessa caixa está ali as fitas da tortura desse capitão da Polícia Militar do estado do Paraná. Absurdo. Assim, foi uma das coisas mais tristes que eu já ouvi na minha vida. Como é que, né, aquelas pessoas todas rendidas, com arma na cabeça, passando por coisas assim, eu digo, isso não é... Porque muitas pessoas vieram me questionar, né? Olha, eu falei, isso não é o trabalho de um policial, isso é o trabalho de um criminoso. Olha, para mim é muito simples isso. Eu sou uma pessoa muito simples. Eu tenho uma visão de vida muito simples. Para mim, nós policiais temos que estar dentro da lei. Simples assim. Nós não somos criminosos. A partir do momento que um cara muda de lado, para mim, no mínimo traidor ele é. No mínimo. Entenda uma coisa. Em tempo de guerra, o traidor é morto. Ele é fuzilado. E eu acho que tem que ser assim também. Porque o cara que te trai, ele só não comete um crime, ele trai a sua confiança, confia a sua corporação, ele suja o nome da sua corporação. Você pega 1000 ocorrências maravilhosas, um maldito desse joga lama em cima de todas essas 1000 ocorrências. Um maldito desse joga lama em cima de nome de homens e mulheres que morreram defendendo a lei. Então uma pessoa dessa não merece o mínimo de consideração. Traição é uma coisa imperdoável. Nós não tivemos só esse caso. Você está me contando um caso do Paraná que é recente. Aqui na Polícia de São Paulo nós tivemos casos de outros também, de pessoas que praticaram... Você estava me falando, eu estava lembrando o nome de um capitão da polícia. Ele fez a mesma coisa lá no litoral sul de São Paulo. Ele tinha negócio de grilhagem de terra, essas coisas. Aí pegaram uma família, negócio de grileira, naquela época, as famílias que entram no terreno e tomam o terreno. Ele me abordou as pessoas pessoas evangélicas, vindo da igreja à noite, me matou as pessoas, torturou as pessoas, tem negócio de rituais de magia negra, uma coisa rolou desse tipo. Depois ele foi preso no Romo Gomes, fugiu, acho que há uns 2, 3 anos ele morreu de velhice lá no Amapá, algum lugar assim. Mas é uma pessoa totalmente do mal, entendeu? Eu não tenho um pingo de consideração para uma pessoa dessa, eu não tenho um pingo de dó. É o que eu falo, infelizmente, se você está numa ocorrência e você comete uma falha, às vezes mata uma pessoa de uma maneira irregular, desnecessária, você tem que pagar aquilo. Mas de repente o cara estava até tentando acertar e deu a gente chama uma cagada. Deu tudo errado. É uma coisa. Agora você vê que a pessoa tem índole de bandido. A pessoa passa a praticar crime, traficar, correr com um bandido, vender arma. Esse cara, ele é pior que o bandido. Porque o bandido ele já não presta por natureza. Agora o cara que usa uma farda, um distintivo para praticar crime, ele é pior do que o bandido. Ele merece menos consideração ainda. Então eu não tenho tempo nenhum, ruim nenhum em falar que um cara desse... O mínimo que esse cara pode ter seria uma prisão de 30, 40, 50 anos no lombo, para servir de exemplo para todo mundo. Então é inadmissível que qualquer policial, qualquer pessoa, qualquer autoridade, não é só um policial, um juiz, um delegado, um promotor, pratique um crime usando da prerrogativa do posto dele. Isso é totalmente desumano, isso é totalmente imoral, é todos os itens que você pode pensar de maldade uma pessoa dessa tem. Então, é inadmissível nós aceitarmos pessoas assim junto com a gente. Então, eu acho que essa pessoa tem que pagar e pagar caro pelo que ela fez. Somente um cara desse que tortura mulheres, tortura crianças, é inadmissível. Louco. Absurdo. E, coronel, para a gente aqui encerrando, eu queria trazer um tópico que para mim é muito importante, eu acho que para você também, a questão de saúde mental dos nossos policiais. O que a gente tem visto ultimamente é muito triste. Policiais se matando, policiais um atirando contra o outro. E eu não tenho visto nada ser feito. Inclusive porque o que a gente está falando aqui, né? O policial, seja ele um homem ou uma mulher, ele tem a prerrogativa de carregar, de portar uma arma, né? Ele não tem só a posse, ele tem o porte de arma. Mas nada é feito, né? E as questões de saúde mental são muito importantes. E o que tem acontecido, algumas coisas têm sido noticiadas na mídia, outras não. Eu sei até que tem um instituto agora que está trabalhando essa questão e fez uma pesquisa, mas o número de policiais que está insatisfeito, né, dentro da sua questão profissional, porque sente que existe uma questão de saúde mental, é muito grande, chega a quase 60%. E isso a gente fala de Polícia Federal, Civil, Militar, Guarda Civil Metropolitana.
Olha, eu posso falar pela minha corporação, pela Polícia Militar. E falo assim pelo que eu conheço. Eu não sou o comandante hoje para poder falar em nome da Polícia Militar. A Polícia Militar, ela sempre se preocupou com essa causa. Nós temos no serviço da Polícia Militar um serviço parte psicológica. Eu já trabalhei, inclusive, quando capitão, eu trabalhei com isso. Nós temos esse problema. Acontece o seguinte, o ser humano é uma coisa totalmente imprevisível. A cabeça das pessoas, pergunte para qualquer psicólogo, ele vai te falar, não existe pessoa 100% sã. Todo mundo tem o seu momento de médico e de louco. A turma fala médico e monstro, todo mundo tem aquele negócio de Jekyll e Hyde, né? Você tá bem, de repente uma coisa te desliga, uma coisa te tira do sério, pode fazer você se tornar um criminoso. Isso qualquer um. A pessoa que está com uma arma, ela é muito mais perigosa numa situação dessa. É por isso que, apesar de tudo que acontece, Carla, a Polícia Militar, ela tem uma bateria de testes psicológicos muito forte para ingressar na polícia. Ocorre que os problemas existem. Nós somos hoje praticamente mais de 81, 82 mil homens e mulheres na ativa. Na reserva teve que ter uns 50 mil. Imagine esse número de pessoas. Então, de vez em quando, nós temos problemas de suicídio, que é uma coisa terrível. Mas isso não é uma coisa nova, isso é uma coisa que sempre aconteceu. Por quê? A arma é um problema. A arma, aquilo que está na sua frente, a pessoa quando ela está depressiva, ela está com problema, às vezes ela procura uma forma que ela acha que é a mais fácil para ela, e não é. E ela vê aquela arma como uma solução para isso. O cidadão comum ele já não tem essa oportunidade, porque ele não tem essa arma. Então, por isso que o número de suicídios nas Forças Armadas, nas Forças Policiais é muito grande, porque ele está com aquele instrumento. Agora, apesar de todo o trabalho psicológico que existe, as pessoas também não aceitam procurar uma ajuda, as pessoas não procuram resolver os seus problemas. Nós temos inúmeros problemas que a pessoa vê que ela está enveredando pelo caminho errado, ela não consegue sair daquilo, ela continua enveredando, ela não procura uma ajuda, ela não fala com o parceiro dele de viatura, o dela da viatura, ela não fala com o seu tenente ou com o seu capitão. Na academia do Barro Branco, eu lembro quando eu era cadete, em 1980, nós tivemos um menino que se matou dentro do alojamento. A turma falou que foi brincando, tal, com armamento, já está errado brincar com armamento. Ele deu um tiro, fez uma roleta russa, deu um tiro na própria cabeça dentro do alojamento. É uma coisa que até hoje me marcou, porque eu era moleque também. Em 80 eu tinha 17, 18, 19 anos. 19 anos. E foi uma coisa que, na época do meu filho, um outro menino foi lá no fundo do quartel e deu um tiro na boca. Então, é uma coisa que se a turma não prestar atenção, você não percebe, porque a pessoa esconde esse sentimento. Esconde esse sentimento. Então, é uma coisa complicada isso, mas nós temos um acompanhamento psicológico, muitos são avistados a tempo, são encaminhados, mas mesmo quando a pessoa é encaminhada, ela não aceita ser analisada, ela não aceita ser retirada do patrulhamento para ficar um tempo, para dar uma relaxada, para dar uma acalmada, a pessoa não aceita isso. É um problema muito difícil de se lidar. Então, nós temos sim, a sociedade, infelizmente, ao invés de procurar resolver os problemas, ela piora com esse negócio. Isso aqui, para mim, é um dos piores mentores para esse tipo de discórdia, de desequilíbrio, porque você recebe tanta informação e passa tanta informação que você sai da sua normalidade. Então isso aqui que era um instrumento para ser usado em benefício das pessoas, muitas vezes ele passa a ser usado como malefício. É a mesma coisa a arma. A arma é um instrumento para o policial usar na sua proteção e na proteção de pessoas, não para ele fazer desgraça ou se matar. Então é um desvio daquela finalidade. Então na polícia nós temos sim um acompanhamento, as pessoas são detectadas, são encaminhadas. O problema é aquela pessoa que não é detectada. A pessoa está normal, está bem, começa a brigar com o marido. Tivemos um caso desse há 2, 3 meses atrás, uma menina lá no 18º Batalhão, uma moça casada, bonita, mãe de filho, namorava um sargento, um cabo, não lembro se ela namorava ou morava junto. E numa briga, já devia estar brigando faz tempo, numa dessas brigas, chegou dentro do quartel, deu tiro na boca. É uma coisa que ninguém prevê. Você está com a pessoa e não está percebendo que ela está passando problema. Ah, mas a polícia não faz nada. As pessoas são imprevisíveis. Ah, mas a polícia dificulta. A polícia não tem como facilitar. Todo mundo que ingressa na polícia é voluntário. Ele sabe das dificuldades. Então ele entra com uma dificuldade e depois que ele se forma, ele acha que a polícia é obrigada a resolver o problema dela. Não, que nós somos obrigados a resolver nosso problema. Mas a questão é, existe um tabu dentro da polícia para essas pessoas, esses policiais que sofrem? Não, no passado sim. A questão da questão dessa, né, essa questão de saúde mental, né? Porque a depressão, ela é uma doença. O tabu, a gente precisa... Não existe tabu. O que acontece é o seguinte, muitas vezes a pessoa está com problema e ela procura tirar toda a frustração dela em cima da polícia.
Então ela passa a dar problema, novidade no serviço, ela passa a pisar na bola no serviço, passa a ser um mau policial, ele começa a criar uma série de problemas contra ele. E quando ele chega e fala que ele está com problema, muita gente não acredita. Fala nada, é mentira, esse cara é enrolão, esse cara é vagabundo, esse cara não quer trabalhar. Mas houve tudo uma coisa antes. Então as pessoas têm que entender que quando ela está com problema, ela tem que procurar ajuda. Não esperar que seja notado. Então, temos os problemas? Sim, temos. Infelizmente, nós temos. Eu mesmo perdi. Um motorista meu se matou na rota também do meu pelotão. Era pastor evangélico. Olha que loucura. O cara pastor se matar dentro do quartel da rota, um cabo, por causa de um problema que até hoje nós não sabemos o que é, porque ele não contou pra ninguém. E nunca ninguém percebeu nada de errado. Era um cara querido, amigo, tava sempre dando risada, tudo bem, casado, pai de filho, era quase avô já. Que problema tinha uma pessoa dessa? Não sei, a gente não percebeu. Agora, ele que tinha um problema não procurou ajuda, ele nem falou com um amigo pra gente poder falar. Não, ele tinha falado com fulano, ele tinha dado sinal. Então é uma coisa muito difícil esse negócio da parte psicológica. A polícia procura, sim, quando nota alguma coisa, procura encaminhar a pessoa para um apoio psicológico, procura acertar, ver o que está acontecendo. É transferência, vamos tentar ajudar tal. Mas tem pessoa que não quer ajuda. A pessoa acha que ele é obrigado, é a mesma coisa que você aqui. Você tem um funcionário. O seu funcionário começa a dar novidade. Você chega, o que está acontecendo? O que eu posso te ajudar? Não posso. Mas chega uma hora que de repente fica insustentável para você. Entendeu? Aí você tem que tomar uma atitude. Ou você preserva a pessoa, ou você manda o funcionário embora. Na polícia, a gente procura fazer o quê? Fazer que a pessoa trabalhe. E muitas vezes as pessoas não entendem isso. Não, tinha que ter parado, tinha que ter... Mas a gente não tem condição de fazer isso. Não tem como perceber isso se a pessoa não chegar a conversar com a gente. Conversar vai falar a gente, o seu comandante, né? Então é uma coisa complicada, mas dentro da Polícia Militar nós temos o apoio psicológico, as pessoas que se apresentam são encaminhadas sim, é até legal é um assunto legal para você fazer uma matéria aqui, chamam desses psicólogos, não precisa ser um oficial não, chame um sargento, um cabo, um soldado, normalmente são mulheres que trabalham com essa parte psicológica, são pessoas formadas fora da polícia, que trazem esse conhecimento para a Polícia Militar e entrevistar e pedir para essas pessoas contar as loucuras que eles vivem diariamente para poder manter a calma da corporação e eles têm ótimos resultados. Mas tem pessoas que não procuram ajuda. E, Coronel, a Polícia Militar é a nossa polícia ostensiva. É a polícia que vai, né, coibir o crime, para que ele não aconteça. Né? Então, assim, ela está ali preparada para que o crime não ocorra. Sim. Só que o crime está migrando. Ele está saindo da rua e entrou no universo digital. Sim. Como é que a Polícia Militar, no seu ponto de vista, está se preparando para trabalhar de forma ostensiva nesse outro universo? Você falou uma coisa muito interessante. É uma coisa que não compete à Polícia Militar. Nós temos que ter o quê? Nós temos que ter uma parte... Porque se o crime é digital, nós temos que ter uma parte investigativa, uma parte de acompanhamento. Já fogem a polícia ostensiva. Seria um caso mais propriamente de uma polícia dentro da Polícia Civil, delegacias especializadas nisso, que agissem com braço operacional. Ou seja, tão logo seja localizado, ou vai ter uma ação, ou está prevista uma ação, a polícia ostensivamente, a Polícia Militar, tomar conta daquele local, ou já ir buscar o fulano, o beltrano, que são os responsáveis. Então existe a parte de investigação, a parte de inteligência e a parte operacional. O nosso serviço de inteligência dentro da Polícia Militar, de investigação criminal, nós temos pessoas que agem com isso também, tanto que na rota eu tinha policiais maravilhosos que ficavam nesse campo digital, nesses negócios. Nós prendemos muito bandido por nossa conta dentro da rota, sim. Mas é um serviço que, teoricamente, não pertence à Polícia Militar, que é a parte de investigação e a parte de acompanhamento. Então, olha, é um assunto interessantíssimo, Carla. É o futuro, né? É o futuro, porque, por exemplo, quando nós pegamos aqui a questão dos ataques em escola... Aliás, eu preciso entrevistar meu filho sobre esse assunto, ele está craque nisso. Hein? E nós sabemos e temos informação que esses ataques foram todos combinados em plataformas digitais, só que o que acontece? Ele é combinado aqui nesse universo digital e ele sai para o mundo real. E aí, infelizmente, esses agressores entram dentro de escolas e cometem aqueles crimes que são absurdos. Só que, olha o que entende? Olha o problema de quem, né? Quem que é responsável por esse policiamento, vamos colocar assim, porque para que a polícia civil entre, um crime precisa ter ocorrido. A polícia militar, ela está ali para prevenir que o crime não aconteça. Só que a gente está falando de um outro universo. Que não existia no passado, né? Exatamente, não existia. Essas pessoas estão todas interligadas pela nossa federação. E o Brasil é enorme, é gigantesco.
Absurdo. Quando a gente vai para aquele crime que aconteceu em Cambé, no Paraná, o mentor daquele crime estava em Pernambuco, em Gravatá. Eu sei que você é uma pessoa que tem estudado muito isso, né? Você está se inteirando muito nesse assunto. Então você vê a importância de nós termos, não digo nem uma delegacia, um batalhão, porque falando delegacia ou batalhão, você fica dentro da estrutura atual da polícia. Nós temos que inventar uma nova estrutura. Essa polícia digital, essa polícia cibernética, essa polícia intergaláctica, não sei como nós vamos chamar, é uma realidade para o futuro que nós temos que pensar. Nós temos que pensar. Porque todo mundo faz e ninguém está fazendo, porque as coisas estão acontecendo. E é urgente, porque não quero alarmar ninguém, mas infelizmente... Eu sei que você anda estudando muito isso. Não, nós estamos monitorando vários desses grupos, né, várias dessas células. Infelizmente, eles estão ali em planejamento. Porque eles querem... mais ou menos o que a gente vê nos filmes americanos, que o FBI faz. O FBI tem uns sistemas, a CIA tem uns sistemas de inteligência que acompanham isso, né? Monitoram a CIA mais... no que é fora do país, né? Porque ela age extraterritorialmente e o FBI internamente, né? Então eles se dividem, né? A CIA ela vai, sei lá, tem o oponente está no outro país e ele vai lá e já o FBI, o agressor, ele é interno, né? Então, e tem alguns crimes que são tratados porque o FBI seria a nossa Polícia Federal, vamos colocar assim, né? Então, tem que ter essa prerrogativa. Só que o que acontece, Coronel? O maior problema desses crimes digitais, e principalmente nas questões das escolas, é que os agressores são todos menores de 18 anos. A grande maioria, não todos, mas vamos dizer... Aí nós voltamos ao velho problema da legislação, né? Não, são muitos dos problemas, né? Aí a gente tem problema de professores apavorados dentro de escola, muito, muito nervosos, pais que tem por que estarem, né, muito preocupados, inclusive alunos, né, não sabem o que vão fazer, e eles são inteligentes, né, porque quando você para pensar, e nós já vimos, inclusive, conversas, não, vamos atacar escolas do interior, que tem menos policiamento, olha como eles estão ligados, será que nós estamos tão ligados assim? Não. E quando você pega uma cidade, como acabou de acontecer aqui, Poços de Caldas, não é tão pequena, mas nada comparado a São Paulo, Rio de Janeiro, porque tem tanto crime que um se sobrepõe ao outro, né? Então, aquilo vira notícia velha rápida. Mas um crime numa cidade dessa destrói uma cidade. Entendeu? Então, assim, tem toda uma perversão. E no Brasil nós temos outro problema que você não está lembrando. O planejamento de um crime, me fugiu o termo. Quando você planeja... A elaboração? Que me fugiu, a elaboração, planejamento. A estratégia? Mas me fugiu, é outro termo. Era um termo técnico e fugiu. A elaboração, o planejamento, a estratégia para um crime, ela não é crime. Aqui no Brasil não é. É um absurdo isso. E uma vez eu estava vendo um documentário americano, onde uma pessoa, não sei se tem a ver com o nosso assunto, mas só como referência. A pessoa, ele queria matar a namorada dele, porque ele queria, acho que, negócio de seguro, e ele planejou matar a namorada, ele chamou um ladrão da cidadezinha dele lá para matar essa menina. Só que na hora que ele foi matar, ele falou, peraí, eu sou ladrão, já puxei pena por isso. Mas eu nunca matei. Matar já é câmara de gás, já é injeção letal, lá tem a pena de morte para o assassino. Aí ele ficou com medo de matar, ele fez o que? Foi na polícia e falou, delatou o crime. Delatou gente, alguém lembra o nome? A preparação. Tem um nome próprio para o planejamento. Ele delatou toda a ideia do crime. A pessoa foi presa. O mentor foi preso e puxou 10 anos de cadeia. Porque ele planejou o crime. Aqui no Brasil, jamais aconteceria isso. Então, o que a gente fala, como é que nós vamos começar a combater isso aí? A primeira coisa, nós falamos de uma mudança de legislação ferrenha. A nossa legislação no Brasil, ela permite crime, ela é obsoleta, ela é benévola, a nossa legislação penal é canalha, ela não protege o cidadão. Então, enquanto a gente não se conscientizar, começamos a nossa conversa lá atrás falando disso. Enquanto a gente não se conscientizar disso, Carla, nós não teremos melhorias na segurança do Brasil, porque o negócio é difícil. Nós precisamos fazer muitas mudanças na parte jurídica para atingir a parte operacional de uma maneira adequada. Mas nós contamos com você. Conta comigo. E você pode contar conosco, porque sabe que nós trabalhamos bastante juntos, né? Eu sempre digo que tudo que chega aqui para a gente, né? Principalmente relacionado a crime, a gente divide, né? Se é alguma coisa que está em andamento, a gente repassa para a autoridade policial, para que ela saiba. Temos feito um trabalho de corpo a corpo também com o Ministério Público. Isso é importante. Eu tenho importunado
o Congresso também, todo, eu falei assim, porque a gente precisa fazer alguma coisa. Exato. Não é possível, porque eu até conversei isso bastante com o Coronel Telhado em relação aos colégios, colocar policial militar em todos os colégios, primeiro que isso é uma ideia bizarra, é uma utopia, nós não temos policiamento para isso, e sim, assim, gente, esse não é o trabalho da Polícia Militar. Exatamente. Nós temos... Esse é um trabalho que na nossa época o professor fazia. Nós temos que ter uma preparação, né, para inclusive que a gente possa chegar nesses núcleos. Aí nós entramos num outro assunto, você vê que um assunto puxa outro, né? Nesse assunto nós entramos a perda de autoridade, que no Brasil se perdeu a autoridade. O pai não tem mais autoridade sobre o filho, o professor não tem sobre o aluno. Isso aí gera tudo isso também, porque eu lembro, eu sou mais velho que você, mais de 10 anos mais velho que você, mas a gente é da época que o professor, a diretora, mandava muito. Ela mandava e a gente obedecia. Sim. Então, jamais era inadmissível que um policial tivesse que entrar numa escola para tomar uma atitude. Mas, se entrasse, a gente se apavorava. Infelizmente, nós precisamos retomar a autoridade. Eu sou de uma época também de respeitar, né? Você... Sim, respeito a autoridade. Os meus professores sempre foram respeitados. É lógico que a aluna vai implicar, eu não gosto do professor é chato, é isso. Isso faz parte, né? Isso eu digo para todo mundo, desde que o mundo é mundo, é isso. Mas eu sou muito grata, né? Os nossos professores nos ensinaram. Eu só sou o que eu sou graças aos meus professores. Né? Eles são incríveis. Coronel, para a gente encerrar aqui, nós temos 5 perguntas. Você pode escolher uma para responder. Mas eu não sei como é que eu vou responder. Você escolhe uma. Olha aqui. Histórias de investigação criminal satisfazem uma necessidade humana de resolver mistérios e buscar a verdade? Você concorda com isso? Eu acho que todo ser humano gosta do mistério, né? Atrai as pessoas aquela curiosidade. O ser humano é curioso por natureza, né? E quando você tem uma história de investigação criminal, você mostra o perfil da pessoa, o que ela pretende fazer, qual foi o resultado daquele crime, prejuízo que aquele crime trouxe, qual foi a solução final, você cria na cabeça da pessoa uma ideia de que, primeiro, o crime é uma coisa horrível, não deve se acontecer. Se acontecer, ele tem que ser revelado, tem que ser revelado e tem que ser... a pessoa tem que pagar pelo que ela fez. Isso é importante. Então, eu creio que sim, uma investigação criminal satisfaz a necessidade humana de resolver mistérios. Quero falar também agora dos livros do Coronel. Tem um livro aqui, que é Rota, ele contando toda a história, né? Esse livro eu não queria fazer nem matando. De tanto o Manga, o finado Manga, nosso saudoso amigo, me encheu o saco para eu contar uma parte da história. Eu contei uma parte da minha vida até quando eu era tenente. Chamou o Vinícius ele ia me ouvindo, depois ele colocou no papel. E acabou sendo esse livro, que é Rota, junto com o Vinícius Almeida, que eu conto desde a minha infância até o tempo de tenente na rota. Quem leu gostou. Eu sou meio suspeito para dar opinião, porque foi minha participação, né? Mas quem leu gostou. Tá. Não, e sabe o que é importante? Quem quer ingressar para o Polícia Militar deve ler também. E tem história de ocorrência, são bacanas, é uma coisa bacana para quem quer conhecer um pouquinho da minha história, vale a pena conhecer o livro. Tem também as revistinhas que eu adoro, né, que foram feitas baseadas nos programas que o Coronel fez com a gente aqui, ó. Essas revistinhas, nós lançamos 4 números, né? E a gente conta histórias reais aí de ocorrência que realmente aconteceram comigo, inclusive no final de cada história, a gente coloca o recorte de jornal para a pessoa ver que é verdade, que não está contando história da carochinha, não, é história real, olha lá. Tem a ocorrência no final, a ocorrência de jornal, mostrando o que aconteceu realmente. E eu fiz isso junto com o apoio do Davi Denis, que está aqui, que foi meu editor, que arrumou o rapaz para escrever, para desenhar, né? Fez tudo lá. E eu sei que a gente tem algumas perguntas para o Coronel Telhada, não tem? A Mai vai falar, isso aqui é o presente final, só depois. Caroline Bittencourt, isso, perguntou quantas vezes você já foi baleado em uma operação? Eu fui baleado 2 vezes. Em 1990 eu fui baleado no braço. Tem até o jornal, se entrar na minha internet vai ver isso aí na minha rede. Em 95 eu fui baleado na mão, eu era capitão aqui no 4º Batalhão. Essa aqui no braço eu era tenente de rota. Em 2010 eu tomei 11 tiros na porta de casa, mas não chegaram a me atingir. Mas eu lembro. Foram 11 tiros na minha direção. O carro deu perda total, mas eu escapei dessa. Então, baleado, atingiu o meu corpo 2 vezes. A Rosângela Borges pergunta, na verdade ela pede,
Pode compartilhar uma história ou experiência memorável de sua carreira que tenha tido um grande impacto em você? São várias, né? No livro mesmo eu conto várias histórias, quando eu fui baleado, né? Ocorrências que me impacta muito, ocorrência envolvendo criança. Eu peguei uma vez, 2 ocorrências, uma vez eu era tenente de rota, peguei uma criança atropelada por um caminhão carregado de areia. Uma criança que era da idade do Rafael na época, devia ter 3, 4 anos. Então a gente que é pai, que é mãe, toda ocorrência com filho, com criança, é uma coisa que dói demais o coração da gente. E depois eu já mais velho, capitão quase major, peguei também um vô e um filho, o vô e o neto atravessando a Anhangamelo à noite. Olha só que loucura. Veio um carro, deu uma chapada, matou os 2 na hora. E eu tava estagiando no SAMU, pra você ter uma ideia. Eu, polícia de rota, eu era capitão, eu estava afastado da rua por causa de ocorrência e estava estagiando no SAMU, fazendo curso de resgate. E eu ajudei a socorrer os 2 e tanto o vô quanto o menino morreram nas minhas mãos, né? Então foi uma coisa muito, muito difícil, né? E agora, a ocorrência de tiroteio todas são impactantes, porque você troca tiro na hora, a adrenalina vai lá em cima, coração dispara, e quando você vê que você está inteiro, a sua equipe está inteira, você dá graças a Deus. Mas são várias ocorrências, viu? É Carolina que nem perguntou? A Rosângela, são várias ocorrências, e se eu fosse citar aqui, nós vamos ficar umas 2 horas contando ocorrências, mas se você quiser, manda o seu endereço que eu te mando a revistinha depois, né, Davi? E aí você vai acompanhar aí. O Matheus Júnior pergunta: como a ética desempenha um papel na conduta militar e nas decisões tomadas no campo de batalha? A ética é o seguinte, a ética é o que você tem que fazer, mesmo não tendo escrito, né? É uma coisa que a gente faz sem estar escrito. O que está escrito é regulamento, são normas. A ética é uma coisa que você segue, mesmo não estando escrito, né? Eu acho que a ética é tudo, é o respeito, a ética é a educação, a ética é o treinamento, a ética é o sacrifício, tudo isso para mim é ética, né? Então, tanto no campo de batalha como numa ocorrência policial, você ter ética é você saber que você tem que ser o primeiro a se sacrificar pelo seu colega. E o seu colega também tem essa mesma ética, que ele vai se sacrificar antes de você. Então, isso automaticamente cria uma proteção mútua e cria proteção para os outros agentes envolvidos na ocorrência. Seja ele vítima, seja ele um cidadão civil, que não tem nada a ver com aquilo. E também a ética é você saber os seus limites. Você não pode ultrapassar os seus limites e os limites legais. A hora que você faz isso, você passa a ser antiético. Então, isso tudo resume a ética em campo de combate e ocorrência policial. O Vinícius Braga pergunta: quais conselhos você daria a jovens interessados em seguir uma carreira nas Forças Armadas? Bom, o primeiro conselho é estudar muito, né? Porque hoje, para você ingressar nas Forças Armadas, tem que se preparar fisicamente, psicologicamente e na parte cultural também. Tem que estudar muito para passar nos exames de ingresso. Se preparar fisicamente, treinamento, corrida, natação, você tem que estar bem preparado fisicamente e psicologicamente. E um outro conselho que eu dou para todo mundo que quer ser militar ou policial militar é no sentido de você ter uma vida pregressa, boa vida. Você não pode ser usuário de entorpecentes, você não pode ser um cara que fica arrumando zica com todo mundo na sua rua, na sua vila, na escola, no trabalho. A pessoa que é malquista no trabalho, quando ela vai entrar numa corporação militar e for feita investigação social, a primeira coisa que eu falo, esse cara é um problemático, esse cara é brigante, esse cara é lacique, esse cara vive arrumando problema. Isso depõe contra a pessoa. Então, tudo que depõe contra a pessoa vai depor contra você também quando você quiser prestar um exame numa carreira militar. Então, lembre-se, se você quer ser militar, você tem que se preparar para isso, mas você tem que lembrar que a sua conduta como filho, como aluno, como vizinho, como membro de uma igreja, como membro de uma instituição, ela também vai ser pesada. Então, a atitude do militar, me falar em ética há pouco aí, tem muito a ver com a ética também. Você não tem que ser somente um bom militar, você tem que ser um bom filho, um bom pai, um bom cidadão para você ser um bom militar. E a última pergunta é da Giovana Damasceno. Ela pergunta assim: como é a transição da carreira militar para a vida civil e quais são os desafios que os veteranos enfrentam? É horrível. Para nós que ficamos 30 anos, 20 anos, 25 anos, 35 anos numa corporação, é horrível. Porque você vem num ritmo a 200 por hora, como eu falei. A primeira coisa, para nós que usamos farda, tirar a farda é como tirar a pele. Aquela coisa está arraigada na gente. Então, o dia que você aposentou, você acorda e fala, o que eu vou fazer hoje? Nada, não tenho o que fazer. Não existe sentimento pior que esse. Por isso que eu falo para todos os colegas, quando vai aposentar, você vai aposentar, eu vou aposentar tal. Você tem alguma coisa para fazer? Como assim? Você tem algum trabalho? Você vai fazer algum curso?
você vai viajar, você, não vou fazer, então não aposenta. Continua, não, mas não aposenta. Porque o cara que aposenta sem qualquer continuação na vida dele, ele não dura um ano. O cara morre. O cara começa a engordar, começa a ter problema de saúde e vai morrer. Então, para todo mundo que vai aposentar, a primeira coisa que tem que pensar é que eu tenho que ter uma continuação. Está acabando a minha carreira militar, mas não está acabando a minha vida. Então, eu vou estudar, vou fazer um curso de Direito, vou fazer um curso de História, vou montar uma empresa, vou montar um barzinho, vou montar uma papelaria, fazer qualquer coisa. Eu aposentei no dia 18 de novembro de 2011. Eu fiquei um dia parado, que foi o dia 19, foi no sábado. No domingo, dia 20 de novembro, eu já estava em Goiânia, dando aula para o pessoal pessoal da Rotan de Goiânia. Eu já estava dando, nunca parei, não parei um dia da minha aposentadoria. Até hoje, eu não sei o que é ser aposentado. Que aí depois eu fui trabalhar com empresário no centro, fui vereador, fui deputado estadual 2 mandatos, sou deputado federal. E eu falo para a Ivânia, para minha esposa, eu só pretendo parar quando eu for para me pôr no caixão, senão deixa eu trabalhar, que eu quero dar muito trabalho ainda, entendeu? Então, é difícil. A transição da vida policial para a vida civil, para o aposentado, é difícil. Mas a única solução é você continuar, arrumar alguma coisa para continuar trabalhando. E aí, Coronel Telhado, a gente vai agradecer pelo podcast incrível. Ele vai deixar aqui uma mensagem para a gente. E o seguinte, enquanto ele escreve, esse é o livro aqui, eu adoro esse livro. Ele conta a história da rota. Aqui? É, o que você quiser. Ele conta a história da rota, como esse prédio foi construído. Esse prédio já passou por muitos momentos importantes. É um livro histórico. Ele conta também a história da construção, né, da Rondas Ostensiva Tobias Aguiar. Faz parte da história de São Paulo. E quem vai levar é o primeiro membro que se inscreveu a se tornar membro. Agora leva o livro do Coronel Telhada, já está autografado por ele, ó. É um livro muito bacana, tem muitas fotos. O Coronel fez um apanhado aqui de primeiríssima qualidade. São 2 anos de estudo, eu ficava todo Histórico. até 9, 10 horas da noite estudando, trabalhando, e depois eu ia pra rua caçar bandido. Não, e assim, é fantástico, porque aqui tem história, né? Independente da história da polícia. Eu contei a história de cada homem que morreu dentro da rota. Não, mas tem a história de São Paulo também. Sim. A história da rota se confunde com a história de São Paulo e do Brasil, né? É muito legal. 600 páginas. Coronel, muito obrigada, meu grande amigo. Deus abençoe a todos. Não tem coisa melhor que isso. É verdade, ó, Deus abençoe a todos. Sejam Peça ao abençoados. a vida da gente não precisa de mais nada. Muito, muito obrigada. É isso.